Maravilha, um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom estar aqui com vocês, é uma honra, uma alegria, privilégio. Não sei se todos já me conhecem, mas estou aqui desde quinta-feira, então já conheço uma parte boa aí da igreja. A conferência foi uma bênção, foi muito edificante e para mim também é sempre uma alegria muito grande conhecê-los. Sou lá do Brasil, sou pastor na igreja presbiteriana de Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. Sou casado há 19 anos, tenho uma filha de 16, um menino de 11, estou velho já. Você está mais velho que eu sei, né? Mas é isso, estamos trabalhando na área de sexualidade há 20 anos. O ministério tem o objetivo de capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. A gente tem trabalhado isso a partir da internet, das redes sociais. Depois você procura no Instagram, tem bastante conteúdo lá. E também rodando aí as igrejas na capacitação da liderança, nas formações online e participando no que a gente pode servir os irmãos neste assunto tão importante que é a sexualidade, como o evangelho se relaciona com este tema. Eu queria falar hoje menos sobre o nosso coração e mais sobre o outro. Eu estou desde quinta-feira falando muito sobre a gente mesmo, né? Então falamos sobre as atrações que temos, sobre as tentações que temos, sobre os nossos amores, falamos sobre o nosso coração. Hoje de manhã eu queria falar sobre quando você precisa lidar com a outra pessoa, qual deve ser o nosso papel como igreja ao receber alguém que vive uma vida que não é de acordo com a palavra de Deus. Talvez quando a gente lida com o nosso filho que está desviado dos caminhos do Senhor, quando a gente lida, ou seja, quando a gente lida na igreja, na família, na internet, na sociedade, qual deve ser a nossa posição como igreja, como pessoa cristã nesse mundo, qual deve ser a nossa presença neste mundo, qual deve ser o nosso discurso neste mundo. É uma pergunta que sempre me fazem, como a gente deve se posicionar, principalmente frente às questões da sexualidade, que tem gerado tanto burburinho, né? Então, são questões tão candentes, tão polêmicas e que suscitam ânimos e divisões e discussões. Qual deve ser a nossa postura? E para responder essa pergunta, eu queria que você abrisse comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, é um versículo muito conhecido, e nós vamos, a partir dele, entender qual deve ser o nosso posicionamento como cristãos nesta sociedade, diante desses temas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João 1, 14. Diz assim a palavra de Deus: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pai, obrigado pela palavra do Senhor nessa manhã, que o Senhor fale conosco de maneira profunda, que o Senhor revele a nós o teu coração, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, esse texto está falando de Jesus, e a resposta à pergunta que eu fiz ainda há pouco é: nós precisamos imitar a Cristo, nós precisamos olhar para Cristo e fazer como Ele fez. E às vezes eu ouço algumas pessoas dizer: olha, pergunte sempre o que Jesus faria. Você já ouviu essa pergunta? Eu sei que a pergunta é muito bem intencionada e eu entendo de onde ela vem, perguntar o que Jesus faria, mas eu descobri um problema, irmãos, aí vocês me ajudem se vocês também identificam esse problema. Geralmente uma pessoa, quando pergunta diante de uma circunstância que ela não sabe como agir, o que Jesus faria, é engraçado, mas sempre na resposta surge uma versão de Jesus muito parecida com a pessoa que perguntou. Isso é um problema, porque geralmente o que Jesus faria é o que eu quero fazer, é o que a minha criação me coloca para fazer, é o que os meus preconceitos me limitam a fazer,
que as pressões sociais me acabam levando a fazer. E aí tem uma pessoa totalmente diferente desta, que também é cristã e pensa completamente diferente. E quando ele pergunta o que Jesus faria, surge uma versão de Jesus que é o contrário daquela primeira, que é muito semelhante com a segunda pessoa que perguntou. Então a gente tem muita dificuldade de se posicionar em alguns momentos, porque tem mais a ver com a nossa vontade do que realmente com o Evangelho de Cristo. A pergunta que a gente vai fazer hoje não é o que Jesus faria, porque é uma pergunta muito especulativa. Muito especulativa. A pergunta é o que Jesus fez. Então há uma diferença nessa pergunta. O que Jesus fez, que aí você tem de olhar para o Evangelho. E aí você vai ter de olhar menos para o seu coração, para as suas limitações e olhar para o Evangelho. O que Jesus fez? Deus se fez carne na pessoa de Jesus, habitou no meio das pessoas, ele não se excluiu, ele não viveu nas montanhas, ele não vivia numa geração boa. Jesus não vivia num lugar agradável, num lugar melhor. Eu sei que você todo ano diz assim, poxa, está ficando cada vez pior, não é isso, né? A sensação é que a geração está cada vez pior, e eu sei que você tem essa sensação, mas Jesus chegou a dizer do primeiro século, da geração que ele habitou no meio, ele diz que essa geração era pior que Sodoma. Tem um determinado momento do Evangelho que ele diz assim, se eu tivesse feito os milagres que fiz aqui em Sodoma, Sodoma estaria de pé até hoje. Sodoma teria se arrependido, e vocês aqui de Cafarnaum, da Galileia, não se arrependem. Porque ele tá dizendo que a geração do primeiro século era pior, era mais imoral, era mais corrupta, era mais incrédula, era mais de coração duro do que aquilo que a gente olha como grande ápice de imoralidade, que é Sodoma. Então a geração era corrupta, segundo as palavras de João Batista, de Jesus. Era um povo mau. E ele está habitando no meio dessas pessoas, mesmo ele sendo santo, perfeito, diferente de nós que somos completamente imperfeitos. E as pessoas viam a sua glória, como a glória do Filho de Deus. E aí o texto, eu queria que você olhasse, por favor, nas últimas palavras do versículo, porque ali está o resumo de tudo que eu vou tentar transmitir hoje. Jesus era cheio de duas coisas. Quais eram as duas coisas? Olha, por favor, aí. Jesus era cheio, então, da graça de Deus e da verdade de Deus. E se você olhar para essas duas palavras, elas parecem um pouco antagônicas, porque quando você pensa em graça, o que você pensa? Você pensa em aquilo que é imerecido, no acolhimento, no amor. Graça é maravilhoso, a gente olha para a graça e se emociona, é aquilo que nos dá a segunda chance, o perdão, a misericórdia. E verdade, irmãos, quem gosta da verdade aqui, amém? É mentira. Você está mentindo. Você gosta às vezes a gente gosta quando nos convém, mas verdade, de verdade, tem horas que a gente não gosta, e ela é feita para ser assim. A verdade é aquilo que não muda, a verdade é aquilo que nos fere. A Bíblia diz isso em Provérbios, é melhor as feridas dos que falam a verdade do que os beijos dos que têm lisonjas, que nos enganam. Então a verdade, ela é uma espada que fere, que a luz que acende mostra o que está oculto, e a gente foge da luz, a gente foge da verdade. Ela é inconveniente, ela não está preocupada com as sensibilidades contemporâneas, e Jesus era cheio das duas coisas. Então qual é a resposta? A resposta é: nós precisamos encarnar a graça e a verdade. E aí nessa frase, graça e verdade, a palavra mais importante não é graça, a palavra mais importante não é verdade, a palavra mais importante é o E. É o E. Porque o problema é ter as duas coisas. E aí eu queria dividir a minha fala em dois momentos, porque nós vamos tratar de dois problemas. O primeiro é quando eu entendo a verdade e não compreendo a graça. Talvez esse seja um problema para você. E o outro momento é quando eu entendo uma suposta graça e esvazio a verdade. Você entendeu? Então é como se fossem duas pernas, e a hora eu estou pisando numa só, ou então eu só ando na outra. Esses são os nossos dois problemas. Isso resume bem o problema da igreja hoje, né? Com relação às questões da sexualidade, por exemplo. Ou nós somos legalistas, covardes,
orgulhosos, soberbos, muitas vezes, em alguns ambientes, em algumas situações, ou nós somos liberais, abrimos mãos da verdade e vamos nos conformando a este mundo, que é um outro erro. Então, nós vamos tentar entender como sair desses dois extremos, desses dois problemas. O primeiro momento, então, é quando você tem razão diante do seu filho. E eu queria que você pensasse assim em pessoas próximas, tá? Porque toda vez que esse tema é muito teórico, é muito abstrato, é só cultural, ou é só político, a gente fica muito cheio de ideias, né? Cheio de convicções, e a gente fala muito grosso, é tudo muito fácil, a gente se posiciona fácil. O problema é quando é nosso filho. O problema é quando é uma pessoa, é um irmão, é alguém que tem nome, que tem história, que a gente conhece. Aí é diferente. Aí é diferente. A guerra cultural não vai resolver. Uma vez eu conversei com um pai, ele falou: pastor, eu não gosto desse pessoal, e eu era instrutor na Marinha do Brasil, e toda vez que chegava um recruta, eu era responsável pelo treinamento dos recrutas, toda vez que chegava um recruta meio efeminado, que eu sabia que era homossexual, eu não gosto disso, e eu o torturava. Passaram, sei lá, 20 anos, e ele estava conversando comigo porque o filho dele havia dito que era homossexual. E ele me disse: tudo o que eu sinto é raiva. Eu só sinto raiva. Aí você olha para essa história e fala assim: poxa, mas que absurdo. Realmente está errado. Mas é melhor ele assumir que é raiva do que ele fingir que não é. Eu olhei para ele e falei assim: irmão, raiva é um sentimento, não será suficiente. Não será suficiente. Mas eu não estou certo em relação ao que é pecado, o que não é pecado, mas aqui não é sobre a verdade. A verdade é a verdade, a palavra de Deus fala isso mesmo, ela fala que existem comportamentos que são pecados. O problema é que o seu coração vai ter de entender que o evangelho não é só isso. Você pode falar a verdade e não refletir o evangelho. Você pode citar versículos e ser usado pelo diabo. Aliás, o diabo citou versículos para a própria pessoa de Jesus, na tentação do deserto. Nós podemos ter razão teologicamente, nós podemos estar certos na ortodoxia da nossa fé e mesmo assim estarmos em uma posição de orgulho, de soberba, não amando as pessoas. Isso pode acontecer. E aí a gente não vai ter que abrir mão da verdade, a gente vai ter de entender o evangelho. Quando a gente pensa nesse pai e nesse filho, um filho que está vivendo uma vida dissoluta, a gente pensa: pô, esse menino precisa encontrar o evangelho. E o pai precisa encontrar o quê? O evangelho. Então, queridos, a verdade, ela é importante, mas a graça de Deus é aquilo que a gente não controla. Deus salva as pessoas e a gente tem de assumir que não é fácil para todo mundo. Não é fácil para a gente porque a gente não ama naturalmente todo mundo. Eu sei que você está me ouvindo e fala assim: não, mas eu amo todo mundo. É um psicopata. Não, eu amo todo mundo. Você não ama, irmão. Você ama na teoria. Você ama longe. Você ama na família dos outros. Mas quando está na sua, que você começa a ficar com vergonha. Quando está diante da decepção do que você queria que seu filho fosse. Quando está na culpa. Eu devia ter feito diferente, porque senão isso não teria acontecido. É difícil amar. Tem pessoas e circunstâncias que a gente não está muito preparado para amar, e Deus vai colocar isso na nossa vida porque Ele quer ensinar que a gente ame. Ame perto. E os discípulos de Jesus, irmãos, tinham o mesmo problema. Não se iluda. Tem um versículo que a gente usa muito no Brasil. Aqui tem EBF. Sabe o que é EBF? Escola Bíblica de Férias. Tem um evento no Brasil tradicional que é a Escola Bíblica de Férias. Então as crianças estão de férias, os pais não aguentam mais criança em casa, né? E aí tem um evento na igreja que assim, dura dias e as crianças vão para lá e surgem crianças dos bueiros e brota. É umas 3.000 crianças que aparecem, né? E sempre se usa um versículo que é famoso, que diz assim: deixai vir a mim os pequeninos. Vocês conhecem esse versículo? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é um versículo muito fofo, né? É um versículo muito infantil, parece a Xuxa que está falando, né? Vocês não sabem quem é a Xuxa mais, né? A Xuxa é muito velha.
E parece uma coisa muito fofa, infantil, mas esse versículo é um dos grandes tapas na cara do Novo Testamento, porque Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: parem de impedir que as crianças entrem no reino de Deus. Aí eu te pergunto, quem é que estava impedindo as crianças de entrar no reino de Deus? Os demônios? Eram os fariseus? Os romanos? Os herodianos? Quem eram? Eram os discípulos. Pedro olhava a criança: Jesus, the chosen. A criança chegava: the chosen. Toda suja, aquele negócio preto no pescoço, toma 3 dias sem banho. Ele olhava e falava assim: eu vou proteger Jesus, eu vou segurar, eu não posso deixar Jesus ser contaminado. Eu sou assessor de Cristo, eu estou protegendo a igreja. E ele olhava e falava assim: sai daqui. Ele expulsava o demônio, ou expulsava a criança. Você não tem mãe, não? Isso era o apóstolo. Irmãos, os discípulos tinham as suas dificuldades, porque não é fácil amar, não. Deus salva pessoas, irmãos, e coloca do nosso lado pessoas que, se dependessem de nós, não seriam salvas. Mas como assim, pastor? Isso é muito radical. É isso mesmo. Eu estou falando sério, eu vou lhe provar mais uma vez. Tem uma outra passagem no Evangelho que Jesus está atravessando, ele está saindo da Galiléia para a Judéia, ele passa por Samaria. Os samaritanos não falavam com os judeus, eles tinham uma briga velha. E acontece que todo mundo naquela cidade fecha suas casas e deixa Jesus dormir na rua. Aquilo era uma profunda ofensa. Então os samaritanos ofenderam Jesus. Quem tem razão? Jesus. Quem são os ofensores? Os samaritanos. Eles fecharam as suas casas e não deixaram que ninguém entrasse. Jesus e sua comitiva, Jesus e seus discípulos. O texto diz que João olhou para Jesus e falou assim: eu tive uma ideia. A gente podia matar todo mundo. Aí Jesus se afastou um pouco, né? Falou assim: como? Não, você podia fazer uma oração, pedir um fogo e matar todo mundo. Um churrasco. Não, mas orando? Orando. Isso era João, que era o apóstolo do amor. Você imagina onde Judas já estava, né, irmão? Judas já estava pegando a faca e enfiando uma criança. Era o apóstolo do amor. Ele falou assim: esse povo está errado, vamos matar todo mundo. Jesus olhou para ele e falou assim: você não sabe de que espírito nós somos. Eu não vim matar as pessoas, eu vim salvar. Irmãos, nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Eles queriam matar as pessoas porque eles estavam certos. Eles foram ofendidos. E Jesus respondeu dizendo: eu quero salvar a pessoa que você quer matar. Isso não é metafórico. Nós temos dificuldade, sim. É melhor que você assuma e fala: Deus, eu preciso aprender a amar as pessoas, porque tem gente que eu não gosto. Tem coisa que não dá e eu vou ter. E aí, irmãos, às vezes a vida nos coloca diante disso. E a gente vai ter de entender o Evangelho. Nós não estamos aqui para mudar as pessoas. Você não consegue mudar o seu filho, você não consegue mudar ninguém que entra por aquela porta. Deus não vai cobrar que a gente mude ninguém. Deus nos cobrará se nós formos testemunhas do Evangelho para essas pessoas. Se nós formos testemunhas do Evangelho da verdade e da graça. Naquilo que nós falamos, naquilo que nós fizemos, naquilo que nós não fizemos. Então toda vez que eu tenho que te falar alguma coisa, eu tenho de pensar: isso vai refletir o Evangelho para essa pessoa? Jesus fez isso diante de um pecador. Diante de um pecador sexual, o que ele fez? Ele conviveu com essas pessoas, ele amou essas pessoas. Eu preciso entender a graça. A graça eu não controlo. Isso gera uma ansiedade, porque quanto mais a gente ama a pessoa, mais a gente quer que ela mude, mais a gente quer controlar o processo, e a gente fica maluco, porque não consegue fazer o que só Deus consegue fazer. E aí tenta fazer e acaba atrapalhando ainda mais. Lucas capítulo 15, o filho pródigo olha para o pai e fala: me dá metade de toda a herança que eu vou embora.
O pai, irmãos, deu. Irmãos, eu não sei se você entende que quando Jesus contou essa parábola, a plateia judaica da época, quando ouviu ele dizer que um homem que tinha 2 filhos pegou metade de tudo que ele tinha e deu para o mais novo, esta plateia se escandalizou. Eu não sei se você entende, porque você já se acostumou com essa história. A plateia judaica se escandalizou, porque ele falou assim, mas como assim ele deu? Ora, se o seu filho chegasse com você hoje, 2025, e falasse assim, me dá aí metade das suas dívidas de herança. Aí você chamava, fala, vem cá, eu vou te dar. No Brasil a gente usa umas varas assim, chamada herança. Aí você chama assim, aí pega a herança e dá na costa, né? Eu estou brincando, irmãos, eu sou contra a violência. Isso era no Velho Testamento. No Brasil do Velho Testamento. Hoje eu jamais faria isso, né? Hoje a gente usa cinto mesmo. Mas se você fosse vizinho do pai que deu metade para o filho foi gastar aí com bebedeira, você ia escrever um texto enorme no Facebook, irmão. Ia escrever e falar, é por isso que o Brasil e Portugal estão desse jeito. Tá vendo aí, ó? Porque a gente não entende a parábola do filho pródigo, porque ele vai embora e o pai fica esperando. Aí acontece tudo, e ele volta e o pai só abraça o menino. Nós não compreendemos isso. A gente olha para essa história e parece estranho, a gente finge que está normal. Mas quando é na nossa pele, a gente parece mais com o irmão mais velho do que com o pai. A gente parece muito mais com o irmão mais velho do que com o pai. Porque a gente pensa assim, acho que eu mereço um pouco mais. Irmãos, eu trabalho nessa área, eu não tinha nada a ver com isso. Eu comecei sem querer, porque eu fui fazer um evangelismo muito criativo. Eu tinha 20 anos, 2005, em Belém do Pará. Ninguém nunca tinha pensado nesse evangelismo, que era sopa para mendigos. É impressionante como a gente não tem criatividade. E eu fui fazer isso porque eu queria sair da igreja no sentido de sair, vocês entenderam? E evangelizar e tal. E aí encontrei um grupo de travestis, e eu nunca fui travesti, eu sei que é uma decepção, meu testemunho para você. Mas eu não fui, desculpa, né? E aí eu encontrei um grupo de travestis, e aí a gente olhou e não fez nada, porque a gente era meio lento mesmo. E um dia Deus olhou, acho que Deus falou assim, vou mandar um travesti começar o ministério lá, porque senão esse povo não começa. E uma travesti atravessou a rua e falou assim, não tem pra gente também não? Começou assim o negócio. A gente olhou para aquele mundo, eu olhei e falei assim, cara, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Como é que é? A ideia é, nossa, mas esse povo é muito pecador. Eu sou neto de pastor, sou filho de pastor. Acho que para me salvar não foi tão difícil assim. No fundo, irmãos, a gente acredita que nós merecíamos um pouquinho. E essa é a nossa tragédia. A nossa tragédia é que porque a gente tem o padrão A, porque a gente não peca o pecado B, a gente acha que no fundo a gente não foi tão difícil assim. Aí Deus olhou e falou, vou salvar aquele ali, olha, tão bonitinho, gordinho. Ele é hétero, ele é casado, ele é moral, ele não rouba, ele toma banho. Eu vou salvar e não foi. Agora imagina salvar. Irmãos, inclusive a gente olha para os nossos filhos, né, que são criados na igreja e nunca se desviaram e são uma bênção, e estão no louvor, e estão cantando, e a gente olha, está vendo como eu sei criar? A gente começa a tomar a glória da salvação deles para a gente, né? Porque eu sei criar e veja como ele merece mesmo, é uma bênção, é um menino de ouro. Irmão, seu filho maravilhoso, moral, que está na igreja, merecia os quintos dos infernos. Ele morreu, ele nasceu morto, eu, você e ele nascemos merecendo a condenação eterna. Não há em nós absolutamente nada que preste, capaz de fazer Deus olhar e falar, vou salvar aquele ali. Porque a única maneira da gente entender a graça para o outro é entender que nós somos devedores da graça. Por isso a gente não atira a primeira pedra, porque a gente olha para o nosso pecado.
O apóstolo Paulo, para terminar essa parte, diz em 1 Timóteo capítulo 1, Deus me salvou, eu que matei gente. Deus me salvou, eu sou o maior dos pecadores, porque Deus me salvou para mostrar sua paciência. Essa é a palavra que ele usa. Então quando você olhava para Paulo, pensava assim, nossa, mas Deus é paciente mesmo. Para Deus mostrar a sua paciência. A gente olha para a nossa história e talvez dependendo dela, a gente fala assim, não, Deus me salvou porque é natural, né? E esse é o nosso problema. Mas a gente precisa falar do outro lado. Que quando a gente constrói uma ideia de graça, e aí isso está acontecendo, que aí abandona a verdade. Isso também existe. Isso também existe. Isso também é problemático. Então, é quando a gente olha para Deus, olha para o mundo e tenta uma relação com o mundo que não é intermediada pela verdade de Deus. Eu falei disso na minha fala com o grupo ali em cima, eu vou repetir. Irmãos, a igreja, ela é obrigada a se relacionar com o mundo. A igreja não pode sair do mundo. Jesus não disse saiam do mundo. Ele orou para que nós não fôssemos contaminados pelo mal. Então imagina duas pessoas que precisam se relacionar. Elas obrigatoriamente se relacionam. Elas não podem deixar de se relacionar. Só que uma delas pede a outra uma coisa que essa outra não pode entregar. O que o mundo pede de nós? O que o mundo pede de nós? Principalmente esse tema aí da sexualidade. O mundo pede não o respeito apenas, isso não é verdade. Não pede apenas a convivência pacífica. Na verdade é um pouco mais do que isso. O mundo pressiona, o mundo pede, o mundo exige que a igreja entregue a aprovação teológica, moral, de todas as questões sexuais populares. A aprovação. E isso a igreja não pode entregar, a menos que ela se desconfigure. Mas pastor, como é que eu vou amar alguém se eu não aprovo? É exatamente isso. Amar não significa aprovação. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Quem não tem filho, engravide. Depois de casar, pelo amor de Deus. Amar não significa aprovação. Isso serve para os dois lados, porque tem muitos pais que estão com conflitos e eles param de tratar bem os filhos porque eles querem comunicar a desaprovação. Porque se eu tratar bem, ele vai achar que eu estou de acordo. Aí você tem de lembrar que amar não significa aprovação. Tratar bem alguém, ele sabe que você desaprova, e deixe claro que você desaprova. Agora, qual vai ser o caminho? Tratar mal? E do mesmo jeito, para o outro lado, do mesmo jeito, a aprovação, irmãos, não vai ser entregue, não tem jeito. E as igrejas que estão entregando a aprovação, revendo as escrituras, sabe, revisionando tudo, tentando encaixar, tentando salvar o apóstolo Paulo, que falava um monte de coisa, porque precisa se coadunar com o espírito dos nossos dias. Essas pessoas estão tentando entregar aquilo que é impossível, e elas vão se desconfigurando covardemente, evitando a tensão, porque se tem duas pessoas que não podem deixar de se relacionar, e uma pede a outra uma coisa que ela não pode entregar, essa relação será tensa, naturalmente tensa. A relação com o mundo é tensa. Eu disse na minha palestra lá no grupo menor, o mundo, a Bíblia diz coisas que o mundo odeia, não tem jeito, irmão. Como é que eu vou fazer? Você vai dizer na maior humildade do mundo, você vai deixar todo mundo livre, porque o reino de Deus não é por opressão, o reino de Deus não é por avanço simplesmente político, por dominação de ninguém sobre ninguém. O reino de Deus é nos corações das pessoas acontecendo as conversões. É todo mundo livre, ninguém é obrigado a crer, ninguém é obrigado a colocar sua consciência em lugar nenhum. Mas a Bíblia fala coisas que não são agradáveis. As sensibilidades contemporâneas. E a verdade não pode ser simplesmente ocultada. Se você amputar o Evangelho,
Se você esquartejar o evangelho e escolher um pedaço e abandonar a verdade de Deus, irmão, você vai criar uma bolha infantilizadora aqui. Uma bolha onde as pessoas entram criança e elas continuam criança. Nós vamos infantilizando a nossa fé, infantilizando a nossa igreja, por falta de coragem, por falta de ousadia, por medo de ser perseguido. E aí a infância se torna uma virtude, como se fosse aqui infância no sentido negativo, né, irmão? A imaturidade se torna uma virtude, a superficialidade se torna uma virtude, a relativização se torna uma virtude, se torna algo insosso, algo extremamente líquido, algo que vai mudando, algo que vai se adaptando, e a gente, quando perceber, estamos simplesmente dizendo sim a tudo que o nosso coração quer. Se Deus é para você uma pessoa que só fala sim, na verdade você não está falando com Deus, você está falando com uma versão idealizada de você mesmo. Deus é o nosso Pai. Pai fala não. Vocês concordam comigo? Vocês têm filhos, irmãos? Vocês falam não para os filhos de vocês? Meu filho tem 11. Eu fico imaginando que ele tinha uns 4, 5. Ele olhava para mim e falava: pai, eu quero comer. Eu quero ir no McDonald's. Aqui tem, lá chama McLanche Feliz. Como é que chama aqui? McLanche Feliz. Ele olhou para mim e falou: pai, eu quero comer porque eu quero ser feliz hoje. Eu quero comer 2. Eu quero ser muito feliz. E como a mãe não estava presente, eu levei ele para comer. E ele comeu loucamente, irmãos, como um animal. E os hambúrgueres, o refrigerante, as batatas e os McNuggets. Vinham uns bichos, inclusive, né? Ainda vem ainda? Um Shrek, o negócio? Muito caro, irmãos. Ele comeu, tá? Olhou para mim: pai, agora eu quero o quê? O que vem depois do McLanche Feliz? Sorvete. Ainda bem que é barato, né? Aqueles que não valem nada, né? O misto. Aí ele comeu. Já estava tendo um coma glicêmico antes que o pessoal da polícia chegasse, né? Lá no Brasil chama conselho tutelar, né? Que é o pessoal que cuida da infância. Eu falei: vamos embora daqui para não ser preso, né? Mas, irmãos, tem sempre uma lei espiritual. O pessoal solteiro, por favor, preste atenção. Porque tem uma lei no reino espiritual que todas as vezes que você está saindo assim do shopping, né, que você está na cancela, saindo, prestes à liberdade, a sua mulher lhe manda uma mensagem e diz assim: compre pão, açaí, melancia, absorvente. As mulheres, elas escravizam os homens. E toda vez você tem que parar no supermercado. É impressionante. E aí eu pego o menino, vou para o supermercado e começa... não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. É açaí, melancia, pão e absorvente. Você passa 2 horas, você pede Uber dentro do supermercado para achar. E o menino está lá, andando para cima e para baixo. E o pior é o absorvente, que são abas longas, né? É o noturno. Eu não sei onde vai a aba. É o noturno, você entendeu? É o Batman. E aí você demora 30 minutos ali, chama uma mulher: tudo bem, irmã? Qual é o aba longa aqui? E aí você tá lá e, 2 horas depois o menino, aí você puxa o menino, chega para pagar e ali perto tem o quê? Uma Ruffles. Ele olha para Ruffles e diz assim: pai, meu pai, eu quero uma Ruffles. E aí, irmão, você lembra que você tem uma calça, né? Você tem autoridade. E eu digo não. Quando eu digo não, o que você acha que ele faz? Letra A, ele olha para mim e fala: pai, obrigado porque o Senhor reflete a graça e a verdade. Letra B, pai, obrigado porque o Senhor está cuidando da minha saúde bucal. Ou letra C, ele começa a gritar e girar no chão, igual um endemoniado.
E nessa hora passa um solteiro e diz assim: quando eu tiver um filho, nunca vai fazer isso, né? Você tem que casar, seu... Não aplaude a piada, não. Isso aí é pecado. Né? Isso aí desmoraliza a pregação. Não pode aplaudir a piada, gente, pelo amor de Deus. Sou presbiteriano. E aí o menino tá rodando, girando e gritando, ele vomita, ele vira o rosto e vomita. Tem que chamar um padre. Eu pergunto qual é o seu nome, ele fala Ruffles. Nós somos muitos. Irmãos, nós estamos esperneando porque Deus disse não. Se Deus não disser não, se não houver a verdade, a infância não vai sair da gente. Não vai sair. Você será, eu serei escravo dos meus apetites, das minhas taras, dos meus desejos. Eu vou instrumentalizar todos e todo mundo para satisfazer o império do meu ego. Isso é a infância. Então, antes de você sacrificar a verdade no altar do ego, lembre o preço. O preço é você se tornar um tirano infantil. Deus não quer isso para a gente. Então Deus te ama muito, Deus nos ama muito, Deus morreu, Ele se fez carne, habitou entre nós, foi à cruz, morreu por cada um de nós, não para nos tornarmos crianças mimadas, intoxicadas com os nossos próprios desejos. Por isso que não tem como abrir mão da verdade. Quem está te propondo isso não quer o seu bem. Não quer o seu bem. Amém? Então, irmãos, que Deus nos ajude. Eu não sei qual é a sua posição, eu queria orar sobre isso. Talvez você está no primeiro momento, você está lidando com pessoas que estão lhe ofendendo, e a vontade que dá mesmo é se irar, é rebater. Talvez você não está conseguindo perdoar ofensas, decepções dentro da sua casa, você cortou relacionamentos, você não está conseguindo ser testemunha da graça. E eu não estou falando que você não tem razão. Talvez você tenha razão. Talvez você esteja certo. A gente vai precisar orar para Deus nos capacitar a perdoar, a amar. Ou talvez você está desse outro lado, você está aqui e ouve tanta coisa e está meio acomodado, mas será que não é relativo mesmo? Eu acho que esse pessoal é muito radical e você está abrindo mão, está se deixando levar. Ore a Deus para que dele te mostre o Evangelho. Tenha coragem. Vamos orar nesse sentido, irmãos? Pai, obrigado pela tua palavra. Eu quero te pedir por cada coração aqui. Quero te pedir pelas famílias aqui. Eu quero te pedir por esse lugar como igreja. O pedido nessa manhã é que o Senhor nos torne uma igreja cheia da graça, cheia da verdade. A começar com as relações primárias de cada um de nós. Os nossos filhos, os nossos amigos, nos ajuda a amá-los, nos ajuda a olhar para eles e não impedi-los, não afastá-los de Cristo. Tira essa soberba da gente. Tira essa ideia de merecimento, de justiça própria. A ideia de que nós somos melhores. Que o Senhor nos ensine quem o Senhor é. E como somos devedores da graça. Eu peço também por aqueles iludidos pela mentira relativa do mundo. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Nos ensina que a palavra de Deus ela não muda. E ela é necessária, Pai. Nos dá coragem para sermos testemunhas, mesmo que isso custe a nossa vida. Como Jesus mesmo disse que ia acontecer. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos.